Portanto, a solução geral φg da equação diferencial é dada por... Quem é a solução geral? Quem é? É raiz cúbica de quem? Hã? O quê? X ao 3x. Quanto é? 3x ao quadrado sobre 2 mais c. Tá? Tá? Onde c é um número real. Onde c é um número real. Mas não só isso. Com o seguinte. Quem é o domínio da φg? Dessa expressão que eu chamei de φg. Quem é? Se o C é positivo, observe, se o C é positivo, isso aqui que está dentro é positivo qualquer que seja o valor de x real. Tá certo? Raiz cúbica vai ser também um número positivo, vai ser diferente de zero. Então o domínio aqui é os reais se a constante C for um número que? Positivo. Tá? Então tem isso. O domínio da φg da solução geral é o intervalo menos infinito zero, porque se a constante C for zero, se a constante φ for zero, ela fica com raiz cúbica de 3x2 sobre 2. Mas essa função é zero no zero. Mas a minha solução não pode ser zero. Tá? A minha solução não pode ser zero. Então, o domínio é o intervalo menos infinito zero, ou o domínio da φg é zero mais infinito, qualquer um dos dois é aceitável, é um ou outro, se C é quanto? É zero. E, agora, se o C é negativo. Se o C é negativo, né, isso aqui pode ser zero em dois valores. Pode ser zero onde o 3x2 sobre 2 mais c é igual a zero. Aí é uma conta paralela, né? Eu não vou fazer separada aqui. Tá? Ó. Vamos descobrir aonde isso é zero. Isso é importante, tá? Aonde isso é zero. Tá? Onde é que... Vamos pegar o C negativo, ó. Com C negativo. O C negativo. Então, 3x2 sobre 2 mais C. Isso é igual a zero quando? Isso é igual a zero se somente se o x2 é quanto? É menos 2c sobre 3. É possível, né? Porque o C é negativo. Concorda comigo? Que é se e ocorre se somente se o x é o quê? É mais ou menos raiz de menos dobro de c sobre 3. Tá? Então eu tenho três possibilidades de domínio se o C for o quê? Negativo. Ou seja, o domínio de φg é o intervalo menos infinito menos raiz quadrada de menos 2c sobre 3, aberto, ou, aí eu vou abusar da gramática aqui para você entender, ou o domínio de φg é o intervalo menos raiz de quê? De menos raiz quadrada menos raiz quadrada de quê? De menos 2c sobre 3 raiz quadrada de menos 2c sobre 3, ou o domínio de φg é o quê? É o intervalo raiz quadrada de menos 2c sobre 3 mais infinito,
isso aqui se o C é o quê? Negativo. Só mesmo que o domínio mais fácil do intervalo sem esse valor. Como é? Só mesmo que o domínio mais fácil. O domínio é. O domínio, isso aqui são o que nós chamamos, que vocês vão ver, são os domínios maximais, que eu vou fazer menção a eles, que eu farei menção a eles lá no Teorema de Existência e Unicidade. É o domínio máximo de cada solução. Tá? Porque veja bem, para chegar aqui nessa solução, eu parti que a sua solução ela está definida onde? No intervalo. Então, soluções definidas em intervalos tem que ter essa cara. E são as soluções que interessam, que são as soluções definidas em intervalo. Entendido? Tá? Então você tem o domínio maximal. Os domínios maximais são esses. O domínio é todo o conjunto dos reais se o C é positivo, é esse intervalo ou esse se o C é zero, ou é um desses três, podendo ser qualquer um deles se o C for negativo. Você pode pegar a solução com esta lei de formação e esse domínio se o C é zero. Ou essa lei de formação com esse domínio se o C é zero. São todas soluções. São todas soluções. Se o C é positivo, ou seja, se você pega uma função φ com essa cara e o C positivo, é solução com domínio sendo conjunto dos números reais. E se o C é negativo? Uma função com essa cara e esse domínio aqui é solução. A função com essa cara e esse domínio também é solução. A função com essa cara e esse domínio também é solução. Entenderam? Agora você pode considerar, você pode considerar o seguinte, ó. Se você sai de coisa, você pode dizer que se você considerar o domínio da φg, talvez seja isso que você está considerando, os reais, menos esses dois números, só que aqui não é um intervalo. Hã? Menos o quê? É mais ou menos aí. Na terceira domínio. Aí o domínio é igual a aberto no meio, aí no segundo meio. O quê? Faltou menos. Aqui, né? E aqui é o menos. Desculpa. Aqui é o menos. Tá. Isso é uma solução. Só que o domínio não é um intervalo. Isso é uma solução, mas o domínio não é um intervalo. Tá? É uma solução, mas o domínio não é um intervalo. Eu tô preparando vocês o seguinte, quando você resolve a equação diferencial, e os teoremas de equações diferenciais, eles são em intervalos. Porque tudo foi tratado com intervalo. Quando eu apliquei a técnica aqui, que passei para cá, que caiu aqui, isso é em intervalos. Mudou o intervalo, tá? Muda com... Entendeu? Entendido? Ali na segunda, você considera que C é igual a zero. Certo. Como é? Como é? Na segunda, o quê? O zero está contido na solução? Não, não faz sentido. Não faz sentido essa sua pergunta. Porque eu estou resolvendo, qual é a equação que eu estou resolvendo? Eu estou resolvendo esta equação aqui. A sua solução não pode ser zero. Ela é diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. É a definição de ser solução olhando até para a forma geral, ou mesmo particular. Tá? Que é o caso aqui. A função não pode ser zero. Por isso é que os domínios são esses.
Tá? Por isso é que os domínios são esses. Tá? Porque a equação tem essa forma. Então, a solução não pode ser zero em nenhum ponto. Ela tem que ser diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. E a busca de solução, para eu chegar aqui, eu assumi que os domínios são intervalos. Mas quando eu chego aqui, é claro que uma função com essa cara e esse domínio, se o C é negativo, é solução. Tá? É claro que uma função com essa cara e o domínio como seno R asterisco é solução se o C é zero. É claro que é, mas isso aqui não é um intervalo, tá? Entendeu a diferença aí? Continua sendo solução, mas só que o domínio não é, a função é diferenciável, C negativo. Essa função aqui, com esse domínio, é diferenciável e satisfaz a equação, tá? Mas toda a técnica de solução foi baseada nisso aqui, ó. Se I é um intervalo e φ de R é uma solução. Entendido? E o teorema de existência e unicidade, ele vai exatamente para isso. Ele vai em cima disso, tá? Buscar. Quanto tempo aí? Está na terceira, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui um exemplo, ó. F duas linhas de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Para você ver que não há uma fórmula geral para encontrar solução que se aplica a qualquer equação diferencial. O que se aplica a qualquer equação diferencial é o teorema de existência e unicidade, que eu vou anunciar aqui para vocês, mas eu acho que só na próxima aula. Como resolver a equação de a equação f duas linhas de x igual a raiz quadrada de 1 mais o quadrado de f' de x. Essa equação é a modelagem daquele problema do cabo suspenso, tá? Derivada f duas linhas de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Como resolver essa equação? Tá? Então vamos ver, olha aí. Aí é outra técnica, já vai, quer dizer, outra técnica sim. Vou continuar usando o resultado que diz que se duas funções tem a mesma derivada no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. É o princípio de resolução, tá? Para integral indefinida. É isso, tá? Para integral indefinida e para o primeiro exemplo aqui que eu apliquei, né? Tá. Então vamos lá, ó. De novo. Solução. Se I, né, é um intervalo e φ de I em R é uma solução, da equação diferencial, então φ é diferenciável, tá? A função φ ela é diferenciável a função φ é diferenciável e o quê?
Φ, duas linhas de x, é igual a quê? Raiz quadrada de 1 mais φ' de x ao quadrado, para todo x em y. Agora observe, qualquer que seja o x em y, essa raiz quadrada é diferente de zero, é positiva, porque o radicando é positivo. Radicando é positivo, tá? Então eu posso tacar um ou seja aqui, e você pode escrever o seguinte: φ, duas linhas de x, sobre o quê? Sobre a raiz quadrada de 1 mais φ' de x ao quadrado, isso é igual a 1, qualquer que seja o x pertencente a ele. E aí isso tem uma implicação. Isso tem uma implicação. A implicação é o seguinte, é a seguinte. Hã? Duas funções são iguais, mesma integral indefinida, né? Mesmo integral indefinida, mesmo, as funções são iguais. Mesmo integral indefinida. Então, logo, daí, a integral indefinida dessa função aqui, que é a integral indefinida de 1 sobre raiz quadrada de quê? De 1 mais φ' de x ao quadrado. Eu vou colocar dessa maneira logo para preparar. Isso aqui é a integral de 1 em x. Isso aqui vale em y. O conjunto de primitivas dessa função aqui é o conjunto de primitivas da função 1. É a mesma função, mesmo conjunto de primitivas. Certo? Ok? Só quem é a integral dessa função? Ó, se eu chamo isso aqui de u, φ' de x, isso aqui é o du. Aí eu fico com que integral? Integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais u2, integral em u. E quem é essa integral? Não. Não, aí você tem que... Aí você precisa do conhecimento acumulado. Quem é a integral, ó? Quem é a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais u2 em u. Ninguém lembra do cálculo 2? Hã? Hã? Tu tem aí as tabelas? Tem? Então me diga. É do Arco o quê? é, Não, não é o arco seno, não. Não é o arco asseno. Você tem que ter. Não, o arco tangente é essa daqui, ó. arco seno de H. Arco seno de H não, como é que se lê? Isso aqui é o arco tangente de U. É o arco o quê? Como é que se diz? O que foi que você disse para mim? Não é arco seno de H. É o quê? Arco seno hiperbólico. É o arco, isso aqui é o arco seno hiperbólico de U mais uma constante.
que a função, o arco seno hiperbólico é a função inversa da função seno hiperbólica. Tá? Então, logo, aí você vai ter o seguinte. Então, quem vai ser isso aqui? Vai ser arco. Vocês precisam ter, tá, de memória todas essas integrais. Arco seno, então, revisitem e memorizem. Arco seno hiperbólico em U é igual que a integral de 1. Tá? Em X, quem é? Arco seno hiperbólico de U, não. O U é quem? Quem é o U? Vamos logo botar. O U é o quê? Filhinha de X. Tá? Nós jogo logo. Então fica arco seno hiperbólico de filhinha de X é igual a quê? Integral de 1 em X. X mais uma constante. Qualquer que seja o X pertencente a I, onde C é uma constante real. E assim você vai ter o seguinte, propriedade do arco seno hiperbólico. Se o arco seno hiperbólico de filhinha de X é X mais C, então conclusão, filhinha de X tá certo? O filhinha de X é o seno hiperbólico de quem? De X mais C, qualquer que seja o X pertencente a I, onde C é o número real. Ó, I, porque veja bem, gente, no final é que eu vou ver que o domínio I pode ser o conjunto dos números reais, mas de partida eu não sei. Eu não sei nem se a equação tem solução. Não há nada aqui, você não tem o teorema aqui de existência e unicidade ainda. Não há nada aqui que me diga que isso tem solução. E se tem solução, por que a solução é os reais? Qual é a garantia que você tem? Então eu parto, né, da hipótese, vem. Olha como é que eu faço. Se φ de I em R é uma solução, onde I é um intervalo, então φ satisfaz essa equação. É uma implicação. Agora, observe que daqui para cá eu tenho uma sequência de implicações e cada uma dessas implicações é reversível, ou seja, a sua recíproca é verdadeira. Ou seja, se φ satisfaz essa equação, φ é solução da equação. Ou seja, se φ satisfaz essa igualdade, φ sendo diferenciável, φ é a solução da equação. Mas aí ficou fácil. Porque se a integral de φ é o seno hiperbólico, quem é φ? É a integral indefinida desse seno hiperbólico. Né? Que é o exemplo mais simples de resolução de equação diferencial. Tá? Deste modo, quem é φ de x? É a integral indefinida, tá certo? Do seno hiperbólico de quem? De x mais c. E quem é a integral indefinida do seno hiperbólico de x mais c? É o quê? Se isso aqui, ó, isso aqui eu posso chamar de v, isso aqui é o dv. Seno hiperbólico de v dv é o cosseno hiperbólico de v de x mais c mais o quê? Mais uma constante. Isso aqui é verdade, qualquer que seja o x pertencente a I, onde C e D são o quê? Constantes reais. Então está aqui a solução geral e o domínio, portanto, eu posso pensar que é o conjunto dos números reais. Porque, veja, o que eu demonstrei.
Pronto. Encerra.